Olá, olá pessoal. Mais uma vez, nós esperamos que todos estejam bem, que estejam enfrentando aí essa situação toda com muita coragem, muita determinação e, acima de tudo, muita fé em Deus, né? Vamos dar prosseguimento nos nossos estudos, vamos gravar hoje mais um vídeo com conteúdo doutrinário e vamos começar fazendo a nossa prece, né? Para que tudo possa transcorrer com tranquilidade e com serenidade. Vamos, aqueles que preferirem, fechem os olhos, eu vou mantê-los abertos, para que, fechando os olhos, a nossa concentração melhora, né? Eu vou mantê-los abertos para tentar manter um vínculo, uma conexão com vocês, mesmo que seja à distância, tá bom? Amoroso Mestre Jesus, de todo o nosso coração, de toda a simplicidade que nos é possível sentir, nós te pedimos. Permita, Senhor, recebermos a influência positiva, útil, agradável, fraterna desses bons espíritos, para que o nosso estudo possa transcorrer com simplicidade, com clareza e com muita harmonia. Que seja assim, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante que eu estava lendo na Revista Espírita. Ele fala sobre da perfeição dos seres criados. Está na Revista Espírita de 1864, no mês de março. É logo o início, né, dessa revista. Quem quiser, vai ser uma leitura muito agradável, porque a gente não consegue abordar aqui num vídeo de 20 e poucos minutos todo o conteúdo desse tema dentro da revista, tá? Mas a gente vai fazer o melhor que nós pudermos. Bom, para nós podermos falar da criação, a gente vai relembrar algumas coisas, né, importantes do Criador, Deus. No nosso grau evolutivo atual, nós não somos ainda capazes de fazermos uma perfeita ideia que é Deus, né? A gente não consegue ainda compreender que é Deus. E percebam que até a pergunta para nós, ela gera uma certa variação, né? Porque a questão número 1 do Livro dos Espíritos, o Sr. Allan Kardec faz a seguinte pergunta: que é Deus? Percebam que não foi nem usado o artigo o, né? O que é Deus. Porque se nós usássemos esse artigo, já estaríamos induzindo que a resposta poderia ser perceptível pelos nossos sentidos físicos, porque a gente percebe o mundo através dos 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o tato e a gustação. E se nós tivéssemos incluído, né, o na pergunta, o que é Deus, daria a impressão que nós estivéssemos ou estaríamos buscando entender que existe algo de material em Deus. E a nossa imaginação atual não permite que a gente pense dessa forma. Nós vivemos aqui nesse mundo, né, mundo material, e nós temos os 5 sentidos para podermos ter todas as interações necessárias nesse mundo, a fim de promover e aproveitarmos esta experiência, como já aproveitamos outras anteriores, e vamos aproveitar outras experiências futuras, para adquirirmos tudo quanto nos é necessário para continuarmos ou prosseguirmos nessa linha do progresso, alcançando um estado de pureza um dia, né? E esse estado de pureza representa para nós o alcance de tudo aquilo que a gente deseja de melhor: a paz, a harmonia, a felicidade, tudo isso, tá bom? Então nós usamos hoje 5 sentidos. A nossa humanidade atual está aí lutando já há algum tempo para poder alcançar o desenvolvimento de um 6º sentido, que seria a capacidade de percebermos, né, algo que está além do material. Isso seria um 6º sentido para nós. Alguns chamam de intuição, os nomes são mais diversos, né? Mas seria, sim, basicamente a capacidade de percebermos, né, de compreendermos algo além daquilo que é material, além daquilo que causa uma impressão nos 5 sentidos que nós já compreendemos bem, tá? Eu até às vezes brinco, né, com esses 5 sentidozinhos, né, brincando, pessoal, com esses 5 sentidozinhos a gente não consegue ir muito longe, né? Para podermos compreender a Deus, para podermos conhecer a Deus, eu até brinco dizendo, a gente vai ter que desenvolver ao menos uma centena de sentidos. Então falta
algum tempo ainda, né, para nós alcançarmos essa compreensão, mas nada impede que a gente exercite a nossa inteligência e busque o entendimento que nos é possível, de acordo com esse grau evolutivo que nós possuímos. Então, a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, né, a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de tudo o que existe. Como nós não conseguimos compreender a grandiosidade e a profundidade de que é Deus, o ser humano começa a imaginar, né, quais seriam as qualidades que Deus deve possuir para que a gente compreenda que Ele é efetivamente Deus. E essas qualidades especiais nós chamamos de atributos da divindade. Na codificação da doutrina dos espíritos, tem um capítulo especial, né, um trecho especial que fala sobre os atributos da divindade. Dentre esses atributos, que são vários, a gente vai destacar o poder supremo. Deus é todo poderoso, porque se existisse um outro ser que fosse mais poderoso que Deus, este outro ser é que seria o Deus, né? Então Deus é único, Deus é imaterial, Deus é soberanamente justo e bom, Deus é a inteligência suprema, então tem diversos atributos. A gente vai se apegar hoje aqui, né, para o nosso estudo, nesse atributo do supremo poder. Deus é todo poderoso. Vamos voltar um pouquinho agora para a criação, né? Depois a gente adentra esse tema específico que fala da perfeição dos seres criados, da criação. Deus criou o elemento material, de onde advém tudo que é matéria no universo infinito. Aquela matéria que a gente já conhece, aquela que a gente ainda vai conhecer no futuro, com o desenvolvimento da nossa capacidade intelectual, né? Do nosso nível de entendimento. Deus criou, além do material, Deus criou o princípio inteligente, de onde individualizam-se todos os seres inteligentes da criação. O ser inteligente individualizado desse princípio, né, pela vontade de Deus, evidentemente, ele é inicialmente dotado de pensamento, inteligência e vontade, e ele é individualizado na condição de simples em relação ao conhecimento, simples em relação aos sentimentos e ignorante em relação ao conhecimento. Da simplicidade de sentimento, o espírito tem o objetivo, o propósito de alcançar o amor sublime. E na ignorância, né, em relação ao conhecimento, o espírito tem o propósito de alcançar o conhecimento de tudo o que existe no universo, e ele fará isso colocando em prática as suas faculdades especiais, o pensamento, a inteligência e a vontade, exercendo o trabalho e vai percorrendo a linha do progresso até alcançar o seu objetivo final, né? Então, assim, depois que o espírito alcança um certo nível de compreensão, nós aqui na Terra já conseguimos alcançar esse nível de compreensão de que nós efetivamente fomos criados por Deus. E aí surge geralmente uma pergunta também bem interessante, né? Porque quando a gente começa a analisar os atributos da divindade, né, as qualidades especiais desse ser que nós denominamos Deus, e que, de acordo com a doutrina dos espíritos, é a inteligência suprema, a causa primeira de tudo que existe, quando aqui a gente começa a refletir sobre isso, uma pergunta é comum acontecer. Talvez não tenha surgido a todos, mas uma boa parte das pessoas já pensaram nisso. Se Deus é todo-poderoso, se Deus é o supremo poder, a suprema inteligência, todas as qualidades que nós imaginamos em um ser humano, Deus deve possuí-las ao infinito para poder receber essa classificação de Deus, né? Então, se Deus é todo-poderoso, pode fazer qualquer coisa. Por que Ele já não nos criou perfeitos? Perfeitamente felizes, perfeitamente completos, para que ele pudesse evitar o mal, né? Que a gente pudesse evitar o mal, porque se nós já fôssemos perfeitos, completos, a gente não passaria pela situação de mal. E todas as consequências que o mal acarreta na nossa vida, todas as dores e todos os sofrimentos que o mal acarreta na nossa vida. Por que Deus já não nos criou perfeitos, né? Para a gente seria, teoricamente, viu, pessoal? Teoricamente, para nós seria muito melhor, né? Nós já sermos criados perfeitos, mas não foi assim. Bom, a gente não consegue prosseguir muito além desse ponto, né, sem buscar a ajuda do senhor Allan Kardec, que para nós é
é um exemplo, é um modelo de artista da racionalidade, da argumentação lógica. A gente sempre vê artistas, né, ou representação da arte na pintura, nós os comuns, estou falando de nós os comuns, existem pessoas que conseguem ver, né, mas nós os comuns, a gente vê a arte só na pintura, na música, na escultura, no teatro, no cinema, a gente ainda não consegue ver a arte na representação de argumentos lógicos, racionais, coordenados. E o senhor Allan Kardec é um grande artista nesta arte da racionalidade. E essa argumentação que ele fez acerca desse ponto aqui, né, da perfeição dos espíritos, para mim é uma verdadeira obra de arte. E ele começa dizendo assim, né? Ele começa relembrando alguns dos atributos da divindade, do supremo poder, né, de Deus. E ele começa falando, sim, sem dúvida, sendo todo-poderoso, Deus poderia ter nos criado já perfeitos. Mas ele também é infinitamente sábio, ele possui sabedoria infinita. E de acordo com essa sabedoria infinita, ele julgou ser útil, né? Ser justo nos criar de um outro modo, e não perfeitos. Quando a gente começa a observar as coisas, né, é muito difícil para nós imaginarmos um Deus que não tenha todos os atributos, todas as suas qualidades especiais elevadas à perfeição, ao infinito. É difícil da gente imaginar um Deus que não seja soberanamente bom, justo. A gente não consegue imaginar um Deus que não seja soberanamente inteligente. E quando a gente começa a observar, mesmo a natureza, né? Às vezes tem algumas colocações que falam assim, se você quer conhecer a bondade de Deus, observe a natureza. Os pássaros se alimentam, os insetos, os menores que a gente consiga imaginar, né? Eles têm toda uma organização, todo um modo de vida, todo um sistema. E isso a gente vai expandindo, o universo tem um sistema, e tudo isso demonstra a solicitude de Deus. O que é solicitude? Essa palavra bonita, né? Às vezes a gente não se lembra mesmo, é natural, não se incomode, tá? Solicitude é o empenho, a determinação em atender aos pedidos, às solicitações, sempre da melhor forma que é possível. Então, não tem como a gente, olhando toda essa solicitude de Deus, imaginar que, de acordo também com a sua infinita sabedoria, ele tenha errado na criação dos espíritos, né? Que ele poderia ter, que seria melhor ele ter nos criado já perfeitos. Não é possível a gente conceber ou criar ou aceitar esse tipo de pensamento, tendo em vista tudo que a gente observa e aquilo que a gente pode imaginar acerca da divindade, acerca do que representa Deus de verdade. Aqui na Terra, a nossa visão ela é muito limitada, ela tem uma distância curta. A gente vê um pouquinho o futuro, né? Mas a gente vê quase que só o presente, aquilo que está acontecendo. Então, a gente não tem uma visão a longa distância, né? Aqui na Terra, a gente do ponto de vista espiritual, evidentemente, né? Nós poderíamos ser comparados a crianças aqui na Terra, né? Porque a criança tem uma visão só do presente, a criança tem uma visão limitada, ela não consegue compreender a utilidade de certas coisas, as responsabilidades da vida adulta e as suas decorrências. A criança não, a criança ali está só vivendo aqueles momentos, tanto que se você perguntar para uma criança o que ela quer ser, né, no futuro, geralmente ela vai querer ser um sorveteiro, né, para poder chupar todo o sorvete que ela puder. Então, a visão do homem, do ponto de vista espiritual, em estando aqui na Terra ainda, é comparada à visão da criança. É uma visão limitada, é uma visão que não consegue ainda abarcar a utilidade de certas coisas. Lembram que como a pergunta que nos está trazendo para esse tipo de reflexão foi aquela, né? Sendo Deus Todo-Poderoso, por que Deus já não nos criou perfeitos? Poupando-nos do mal e das suas consequências. Bom, o mal. O mal é uma consequência das nossas ações. O mal é o resultado das nossas próprias ações, daquilo que a gente faz. Não foi Deus que criou o mal.
como se fosse um contrapeso para o bem, né? Porque Deus é infinitamente sábio, Deus possui a sabedoria infinita, Deus é infalível, Deus é tudo, né? Deus é tudo. Então, Deus não enfraqueceria o bem com a criação do mal. Deus estabeleceu leis que são perfeitamente capazes, justas e boas, né? E que nos permitiriam ter uma vida em plena felicidade. Em todos os graus evolutivos que nós estivéssemos passando, se nós observássemos escrupulosamente as leis de Deus, nós viveríamos em paz, em harmonia, em equilíbrio. Mas qualquer desobediência a essas leis gera consequência na nossa vida. E geralmente essa consequência na nossa vida, ela se apresenta através de dificuldade, de dor, de sofrimento. O sofrimento a gente enfrenta muitas vezes como doenças do corpo, da alma, doenças mentais, né? E tudo isso para nós a gente junta tudo num montão e chama de sofrimento. Então, os próprios sofrimentos que nós temos são decorrentes, né, são consequências das nossas ações, das nossas escolhas, do caminho que nós escolhemos percorrer. Então, Deus criou o espírito, só antes, né? E aqui na Terra a gente vive mergulhado no meio das pessoas, e as pessoas estão mais ou menos dentro do mesmo grau evolutivo aqui na Terra. Mais ou menos, alguns estão alguns passos à frente, outros estão alguns passos atrás, mas no frigir dos ovos estamos todos na mesma estrada, né? Então a gente vê o mal por todo lado. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas e aí dá a impressão, já que o mal a gente olha e vê por todo lado, e a gente está submetido a esse progresso, a esse desenvolvimento, a esse crescimento na condição de espírito, mesmo como seres humanos, dá a impressão que o mal é necessário para o progresso, né? Dá até a impressão que para a gente poder conhecer o bem, a gente precisa sentir o mal, mas a gente vai chegar à conclusão de que não é assim, tá? Porque Deus criou o espírito livre para escolher o seu caminho, livre para escolher o caminho que ele fosse seguir, né? E aqueles espíritos que escolheram o caminho do mal, o caminho do desrespeito às leis de Deus, não podem culpar a ninguém, a não ser a si mesmos, pela dificuldade que enfrentam, pelo mal que enfrentam, pelas dores que enfrentam. Porque existem espíritos que desde o princípio escolheram o caminho do bem. E os graus evolutivos, né, as etapas do crescimento foram percorridas por esses espíritos de forma muito diferente do que aqui na Terra. Existem mundos onde o mal não existe, não existe. E existe mundo onde o mal, da forma que a gente conhece, não existiu desde o princípio, porque o caminho que esses espíritos escolheram foi, desde o início, o caminho do bem. Então percebam que se existem espíritos que já alcançaram um grau de progresso razoável ou até mais completo, né, do que nós, e eles não precisaram vivenciar o mal para alcançar este ponto de crescimento, isso demonstra para nós que o mal não é necessário. Que o mal não é necessário não é indispensável para o crescimento, que a gente pode crescer sem a prática do mal. Cabe nós nos empenharmos de acordo com as orientações do Cristo, né, que resumiu todas as leis e todos os profetas, inclusive as leis da doutrina espírita. Ele resumiu tudo em um grande mandamento que se desdobra em dois: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao semelhante como a si mesmo. Então, se nós vivermos dentro desse propósito, obedecendo essas leis, nós não enfrentaremos o mal. Resumindo aqui, né? Porque Deus não criou os espíritos já perfeitos. Isso seria equivalente a fazermos a pergunta: por que a criança aqui na Terra já não nasce dotada de todas as suas capacidades, já com a sua inteligência e com todas as informações e experiências que o adulto possui? A gente não precisa pensar muito para ver a impossibilidade de que isso aconteça. Um único argumento inicial, teriam outros argumentos, com certeza, fatos, né, observados por nós. Mas o primeiro seria: o próprio corpo físico não sustentaria tal expressão. E esse progresso, esse caminho, esse passo a passo, né,
que é o desenvolvimento da criança, dá para o ser espiritual encarnado aqui na Terra compreender a lei do progresso, que funciona tanto para o ser humano encarnado, quanto para o que é material, quanto para o desenvolvimento do próprio espírito. Todos nós estamos submetidos à lei do progresso. Todos os seres, animados e inanimados, eles fazem parte e estão nessa linha do progresso, obedecendo e submetendo-se a essas leis. Se Deus tivesse nos criado perfeitos, ou seja, não submetidos à lei do progresso, seria uma exceção. E toda exceção gera desarmonia no todo, no geral, no completo, né? Essa foi a proposta da argumentação do Sr. Allan Kardec, muito racional, evidente que muito mais grandiosa e detalhada do que aqui nós colocamos, né? E depois, no final, vem o grande Erasto, né, esse espírito de luz, que foi um dos orientadores do Sr. Allan Kardec durante toda a codificação da doutrina espírita. E ele vem, por final, aqui, né, trazer uma contribuição importante acerca desse assunto. E ele começa dizendo: Deus não criou o espírito já perfeito em virtude da lei de progresso. Ou seja, ele afirmou tudo o que o Sr. Allan Kardec, toda a argumentação do Sr. Allan Kardec, que o Sr. Allan Kardec fez anteriormente. E ele continuou, né? Ele deu uma explicação bem interessante que eu achei legal. Quem nasce, ele falando, quem nasce em uma posição mais elevada ou menos elevada, ele vê essa posição como uma situação de ser, não de estar, uma situação de ser, ele afirma. Então, a pessoa que nasce rica, ela se vê rica, ela é rica, não é assim, ela se enxerga como sendo rica, não estando rica. A pessoa que é pobre, ela é pobre. E vamos imaginar, e depois todas as outras situações que nós entendemos aqui na Terra, porque a diferença entre as pessoas não é só ser pobre e rica, é ser bonita, é ser feia, é ser forte, é ser fraca, é ser saudável ou ser doente, é ser inteligente ou ser ignorante, né? De difícil entendimento. Então, as diferenças são muitas aqui na Terra. Então, a pessoa enxerga aquela situação como sendo ela, como sendo ser daquele jeito, não como sendo estando. Como sendo estar daquela jeito, né? E a pessoa enxergando como sendo ser daquilo, um estado de ser, se a vida inteira transcorrer dentro daquela situação sem que nada mude, sem que nenhuma ação dela faça mudar, sem que nenhuma ação de outra pessoa mude o estado de vida dela, vai chegar um ponto que ela vai achar que aquilo tudo é muito monótono, muito cansativo, fatigante. Chega um ponto que aquilo se torna um sofrimento, só se torna insuportável. E o senhor Erasto, ele até continua, ele fala assim, ó, e a pessoa tem razão de sentir assim. Ela tem razão de sentir dessa forma. Porque se nós pegássemos o homem, o ser humano encarnado, e o colocássemos em um paraíso, onde tivesse alcançado já o maior progresso nesse local, né, tudo já tivesse alcançado o máximo de progresso, ou seja, não haveria mais progresso. Felicidade eterna, paz eterna, sei lá, bem-estar eterno. Estendeu a mão, surge um suco geladinho, tudo eterno, sem mudança, sem alteração, de nenhuma forma, porque tudo já alcançou a perfeição. Chegaria um ponto que aquilo passaria a ser chato demais, cansativo demais. E aquilo que inicialmente parecia ser felicidade, tornaria para nós um sofrimento. Aquilo estático, perfeito, imutável, né? Porque o perfeito é imutável. Aquilo chegaria para nós a um ponto que seria um inferno viver nesse lugar. Porque a perfeição, ela é estática. E o bem é o bem somente em relação a uma posição inferior, uma posição anterior. O estático não se movimenta, é estagnado, é parado, não avança. E a lei do progresso é o avanço sempre para frente. Então, sempre nós estamos buscando uma posição melhor, e isso não acaba nunca.
porque nós estamos submetidos à lei do progresso. E nós vamos alcançar uma perfeição relativa e vamos continuar em movimento, porque o progresso é movimento e o movimento é vida, o movimento é felicidade, o movimento é paz, o movimento é alegria, o movimento é a essência da vida. Nós, na condição mesmo de espíritos ou de seres humanos encarnados aqui na Terra, nós não suportaríamos viver na imobilidade, na estagnação. E a perfeição, ela é estagnada, ela é imóvel. Então Deus nos criou submetidos à lei de progresso por amor a nós. O único ser que suporta a imobilidade da perfeição é Deus, é o único. Nós não suportaríamos. Então a gente pode concluir esse nosso estudo de brincadeira, né? Que Deus nos criou perfeitos, sim, submetidos a esta lei, né? Perfeitos porque estamos submetidos à lei do progresso, e essa lei do progresso coloca a nossa existência em movimento, o que nos possibilita sermos felizes para sempre, para sempre. Graças a Deus, graças a Deus. Eu terminou o estudo, viu, pessoal? Já passou do tempo. Que Deus nos abençoe mais uma vez.